A gente tem que reconhecer que hoje uma tendência é a harmonização facial. Eu vejo isso quase que diariamente aqui na clínica pelo número de pacientes que buscam uma cirurgia ortognática e eles têm dúvidas a respeito da indicação versus uma harmonização, ou até muitos pacientes que estão preparando para uma cirurgia ortognática, mas que com frequência fazem uso de preenchimentos. Então tem sempre esse tema, como se isso fosse uma polêmica entre a harmonização facial versus a cirurgia ortognática. Pois bem, eu vou dar minha opinião. Eu acho que as duas andam em conjunto. Honestamente, eu acho que o número de pessoas procurando a cirurgia ortognática, ele até aumentou depois da opção da harmonização facial, por vários motivos. Um deles é que mostrou, especialmente a odontologia, como protagonista da estética da face. Antigamente, muitos colegas dentistas tinham dificuldades em fazer um diagnóstico de um paciente quando tinha uma deformidade. Hoje, esse diagnóstico ele ficou mais fácil. E a gente tem que reconhecer os benefícios da harmonização facial. Então, ele é um procedimento que gera um benefício. O preenchedor, vou pegar por um exemplo, o preenchedor, ele gera um benefício. Ele relativamente ele é de baixo custo e ele é um procedimento pouco invasivo. É fácil de fazer. É até comum você escutar que o paciente foi consultar para uma harmonização e no mesmo dia saiu com um preenchedor. Então, essa combinação de fatores fez esse procedimento se tornar quase que uma febre. Além disso, até por razões comerciais, as pessoas cada vez estudaram mais. Então tem vários profissionais hoje que se dedicam exclusivamente à realização de procedimentos relacionados à harmonização. E cada vez eles têm mais técnicas e mais produtos de qualidade. E a verdade é que os resultados da harmonização estão cada vez melhores por causa disso. A evolução técnica e a evolução dos materiais como um todo. Por isso que, na minha opinião, a harmonização facial ela é bem vista. E eu até vou contar mais uma história para vocês. Eu vejo que muitos dos meus pacientes, os pacientes que procuram aqui o Instituto, eles contam que fizeram, por exemplo, um preenchimento no queixo, gostaram do resultado, mas eles viram que o resultado ficou aquém do que eles gostariam. E agora ele entendeu o porquê ele precisava de uma cirurgia ortognática, que há anos ele já tinha escutado que ele tinha indicação. Então é por isso que eu fiz a correlação que até aumentou a procura pela cirurgia. Mas a gente tem que saber fazer o diagnóstico. A harmonização facial ela está super bem indicada para tratar discrepâncias de tecido mole. É o exemplo do lábio, ou o exemplo da falta de projeção de queixo moderada. Quando o paciente tem uma pequena discrepância de tecido mole, a harmonização ela cai muito bem. Isso vale para preenchedores, mas para outras técnicas, como é o exemplo da toxina, do Botox. Então, para pequenas discrepâncias de tecido mole, a minha opinião é que a harmonização ela cai muito bem. E o paciente que tem interesse ou indicação, ele deve buscar um profissional para saber qual é a melhor terapia para esse caso. Agora, quando a discrepância é esquelética, o diagnóstico é diferente. E esse paciente, ele tem o direito de saber qual é a opção ou a indicação de uma cirurgia ortognática. E não quer dizer que o paciente tem que fazer a cirurgia ortognática. A motivação do paciente ela tem que estar elevada para o paciente buscar um procedimento que ele é mais custoso. Do ponto de vista de tempo de recuperação, de invasibilidade, não se compara a uma harmonização. Mas o paciente tem o direito e o profissional tem a obrigação de passar o diagnóstico correto. E aí, até agora eu que estava elogiando e sigo elogiando a harmonização, é aí que vem a minha crítica. Muitos pacientes que claramente têm uma discrepância esquelética com indicação para cirurgia ortognática
às vezes estão recebendo uma harmonização que vai fazer com que o paciente deixe de acreditar no profissional, porque o resultado não vai dar certo, porque o diagnóstico está incorreto. Então, quando o paciente está na dúvida, é bom que ele procure uma opinião de um profissional que tenha credibilidade, tanto para passar do ponto de vista quais são as vantagens e desvantagens da harmonização, do mesmo ponto, vantagens e desvantagens da ortognática. E ele vai botar na balança para tomar a decisão. Mas me parece muito claro que quando o caso é de tecido mole, é um paciente que é candidato à harmonização, que é o que a gente indica aqui na clínica. Quando o paciente tem uma discrepância esquelética, o melhor é fazer uma cirurgia ortognática. Existem esses casos que são meio termo que pode ser tratado com os dois. E aí cabe ao paciente colocar na balança prós e contras para tomar a decisão, desde que o paciente esteja informado quais são as indicações e quais são as limitações de cada técnica. Então esse foi o nosso vídeo sobre a harmonização facial e a cirurgia ortognática. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema polêmico, pode mandar como sugestão aqui, mensagem no nosso canal. Não deixa de seguir e ativar as notificações para ficar recebendo também outros conteúdos.